Então, muito bom dia a todos. Já estamos ao vivo e vamos hoje para a 40ª tertúlia. Elizabeth Faquinha. 40 tertúlias todas as semanas, por isso, 40 semanas non-stop. Isto é mesmo um compromisso que nós temos, não é? Com toda a comunidade que está neste grupo e toda a comunidade que esteja interessada em saber mais sobre esta tecnologia incrível. E não dá para parar. Enquanto nós estivermos a tocar assim a vida das pessoas, a transformar, nós não podemos parar. E pelo menos uma vez por semana temos que aparecer aqui no grupo e partilhar. Então, antes de mais, deixem-me apresentar. Eu sou Cristina Húngara, tenho 54 anos, estou a residir aqui em Ovar e quero desde já dizer-vos que não sou médica. A minha área de formação inicial é na área da educação de infância. Eu sou uma apaixonada pelo desenvolvimento pessoal e humano. Eu trabalho como consultora imobiliária e trabalho também com esta tecnologia num modelo de mercado que não tem a ver com o mercado tradicional. Quero aqui, antes de mais, informar-vos que todas as declarações nesta partilha, que vai ficar gravada, não se destinam a diagnosticar. Deixem-me só admitir aqui o Fortunato. Tratar, curar ou prevenir qualquer doença ou condição médica. O conteúdo aqui partilhado é apenas para fins informativos. Nós não somos médicos, por isso não ignorem qualquer orientação médica que tenham recebido e não demorem a procurá-la devido a algo que ouviram neste vídeo ou leram em algum texto aqui apresentado no grupo. Por isso, consultem sempre o vosso médico ou profissional de saúde sobre a aplicação de quaisquer opções ou recomendações com base nos vossos sintomas ou condições médicas, uma vez que existem doenças comuns que, no entanto, apresentam sinais e sintomas variados. Por isso, consultem sempre o vosso médico ou outro profissional de saúde qualificado antes de iniciar um novo tratamento. Muito bem, agora estamos habilitados a partilhar informação e testemunhos sobre esta tecnologia. É isso que eu vou fazer inicialmente. Vamos falar sobre esta tecnologia. Eu não vou tirar o meu porque eu coloquei hoje de manhã isto, tem um período de 12 horas que nós usamos no nosso corpo, mas tenho sempre aqui, porque eu falo com muitas pessoas durante o dia e tenho sempre aqui no meu computador os usados. Então, este adesivo, pequeno mas poderoso adesivo, que pode parecer estranho, mas é poderoso, tem aqui neste núcleo uma tela branca. E nesta tela branca tem nanocristais orgânicos. Nano quer dizer que é algo muito pequeno e cristais, algo que reflete. Por isso, nós não conseguimos ver, só conseguimos ver com microscópio eletrónico, e os cristais refletem. E David Schmidt, que é o cientista e CEO desta empresa, que foi responsável pela invenção do X39, descobriu que este adesivo colado na nossa pele, assim como este está aqui, e a nossa pele irradia um calor, uma energia, um infravermelho, chamem-lhe o que vocês quiserem, mas lembrem-se, é calor. Lembrem-se que quando nós desocupamos o nosso lugar, ele ainda fica quente, não é? E quando nós morremos, o corpo fica frio. Por isso, o nosso corpo emana essa energia que é produzida ao nível celular. Eu acho que isto é perceptível para toda a gente. Então, ele descobriu que a nossa energia, quando incide nos nanocristais orgânicos, é devolvida novamente para dentro do corpo, mas num comprimento de onda diferente. Chama-se esse processo fotobiomodulação. Quer dizer, foto de luz, bio, porque somos seres com vida, seres biológicos, e modulação, porque os cristais têm a capacidade de alterar esse comprimento de energia, esse comprimento de luz. E quando é devolvido para dentro do corpo, nós começamos a ter reações bioquímicas. O corpo começa a ter reações bioquímicas muito interessantes, nomeadamente na elevação de um peptídeo de cobre, DHKCO. É um peptídeo muito procurado pela indústria da beleza, do rejuvenescimento. E é um peptídeo responsável pelo nosso bem-estar. Tem vários benefícios que eu vou passar aqui só a enunciar alguns. Ele reduz a nossa resposta inflamatória, promove a nossa saúde cardiovascular, a nossa saúde neurológica, apoia a regeneração nervosa, melhora a cor e suavidade da pele, aumenta o crescimento e espessura do cabelo, melhora a reparação do nosso tecido pulmonar, reduz a ansiedade e a agressividade, melhora a nossa força e resistência, promove um tempo de recuperação reduzido. Isto é incrível. Ainda há pouco tempo soube de um caso que vocês brevemente
vão ter conhecimento espantoso, melhora a nossa memória e clareza mental, promove um sono mais reparador, por isso nós dormimos muito melhor. É natural que vocês vejam as pessoas que estão a usar o X39 com uma disposição completamente diferente, promove uma resposta saudável ao stress, quantos de nós não precisam, promove um equilíbrio hormonal, emocional, melhora a cicatrização e apoia a eliminação de radicais livres. E nós hoje em dia vivemos num ambiente muito tóxico, não é? E o nosso corpo, esta cápsula não está preparada para eliminar tanta toxicidade daquilo que comemos, daquilo que bebemos, daquilo que respiramos, daquilo que pensamos. Por isso é muito importante elevar este peptídeo para nos ajudar a fazer essa detox. E quando eu digo elevar este peptídeo, quer dizer que o peptídeo está na nossa corrente sanguínea muito pouco tempo. E nós, com o X39, conseguimos aumentar esse tempo de vida no na nossa corrente sanguínea. Por isso é que nós nos sentimos muito bem logo. Okay? Logo nos primeiros dias, nós reativamos mais de 4.000 genes. Por isso, imaginem. Por isso é que muitas pessoas, cerca de 95% das pessoas que usam X39, começam logo a sentir um incrível bem-estar ao nível destas condições que vos falei. O que é que David Schmidt também descobriu? Que ao fim de algum tempo as nossas células estaminais são reativadas. Isto é muito revolucionário. Porquê? Nós já ouvimos falar em células estaminais, muitas vezes de injeções. Aqui são as nossas próprias células estaminais. Este adesivo não tem qualquer química ou droga. Este adesivo é não invasivo. Nada entra para a nossa corrente sanguínea. E nós aqui estamos a falar das próprias células estaminais, que elas estão adormecidas. Elas vão adormecendo. Num jovem, elas estão completamente ativas, mas a partir da adolescência, nós entramos na idade adulta e elas começam a adormecer. Posso partilhar convosco que, por volta dos 30 anos, só 50% delas é que estão ativas. Por isso, nós começamos a sentir alguns desafios, algumas dores, alguma perturbação do sono, alguma confusão mental, etc, etc. Porque vivemos também nesse ambiente tóxico. E ao reativar as nossas próprias células estaminais, nós conseguimos que esses soldadinhos consigam reparar qualquer tecido ou órgão que nós necessitemos. Por isso, imaginem, vocês estão a envelhecer, porque isso ninguém escapa, o relógio não para ninguém, mas estamos a reverter a nossa idade celular, que é uma coisa maravilhosa. Nós temos algum problema num osso, as células estaminais conseguem transformar-se numa célula de um osso. Algum problema no sangue, elas vão lá. Por isso, nós nunca sabemos como estamos, ok? Nós às vezes temos uma dor, mas temos alguma coisa que o corpo precisa e nós não sabemos, porque nós não temos um relatório diário daquilo que se passa. Eu acho que ainda bem. Por isso, convém todos nós usarmos o X39, porque todos nós precisamos de elevar o peptídeo e todos nós precisamos de reativar células estaminais. E só há uma forma, é o X39. Por isso é que nós estamos aqui, Beta, 40 semanas seguidas a partilhar convosco, quer esta informação, que vocês não vão ter de outra forma, nem em publicidade, nem na televisão, nem numa farmácia, porque David Schmidt teve a inteligência de perceber que no mercado da recomendação, neste canal de distribuição, isto chega ao maior número de pessoas possível, ok? Que se não fosse, não chegava, e a um preço muito acessível. Por isso, se isto tivesse uma prateleira de farmácia, como eles ambicionam, isto estaria a um preço que não era acessível a todos. Por isso é que nós estamos aqui a partilhar quer informação, quer testemunhos reais de pessoas reais que estão com vidas transformadas. Eu não me vou alongar, eu vou desde já agradecer aos nossos dois convidados, à Eunice e ao Silvio, que hoje são aqui os convidados para partilharem como é que conheceram o X39 e o que é que o X39 fez na vida deles. Vou passar já a Eunice, porque a Eunice está na Holanda e tem um compromisso logo a seguir, lá é mais uma hora, e vamos dar então prioridade às senhoras, Silvio, se me dás licença. Eunice, o microfone é teu. Boa tarde a todos. Meu nome é Eunice. Eu sou brasileira, mas moro na Holanda há 36 anos. Eu sou alguém que eu já nasci com um problema físico na minha coluna. Eu tenho escoliose de nascença, que as minhas vértebras cresceram assim umas juntas da outra, e isso me causa muitos problemas e dores. Mas, além disso, eu tenho os meus tendões fracos. Esse lado aqui já foi rompido e foi consertado. Colocaram um parafuso aqui e prenderam aqui.
esse lado está não completamente rompido, mas houve um dia que o meu bíceps soltou também. Então, eu tinha muitas dores e não conseguia mais dormir deste lado. Era horrível, porque eu só tinha uma opção, esse lado ou nas costas, desse lado doía muito. E eu estava me acostumando com as dores de todos os dias, porque a médica, eu tenho um bom médico, fui até encaminhada para o centro de dores, para eles tentar me ajudar com as dores, mas não deu resultado. A minha médica ortopedista, uma médica muito boa, ela também tentou me ajudar, mas chegou um ponto que ela falou assim, olha, olhou para mim com um olhar compassivo e disse, eu sinto muito, mas não posso fazer nada por você. Porque isso aqui, se houver uma operação, seria só cosmética, não ia ajudar nada. Ou então, de novo, uma cirurgia do tendão que está um pouco rompido. Ou então, injeção, que não serve para nada, só paliativo e engorda ainda. Muito bem, então eu voltei para casa e, como uma mulher de fé, eu confio em Deus. Se ele pode me curar, se ele não me curar, ele me dará forças para continuar. Mas um dia fomos tomar café juntas com as amigas brasileiras, como a gente faz de vez em quando, e aí a Lúcia conversando, né? Eu estava cheia de dores naquele dia, estava até meio vendo um pouco turvo. Aí eu conversando, Eunice, olha, eu quero apresentar para vocês o X39. Olha, o X39 é maravilhoso. O X39 está mudando vida pelo mundo. E não sei o que, não sei o que. Você não quer experimentar? Olha aqui um, coloca esse só para experimentar. Eu falei, não tenho nada a perder, né? Eu gosto de tentar, para não poder falar de algo, eu tenho que tentar. Ok, me dá, vou colocar. Ela mesma colocou aqui, e hoje eu estou com um aqui. Coloquei agora há pouco também. Porque não preciso muito mais, né? Eu acho que não, só quando eu faço demais e começa a doer meus ombros. Bom, aí eu coloquei, e na verdade, no primeiro dia, tive mais dor. Eu cheguei em casa, tive que deitar e eu estava tomada de dor e cansaço. Mas aí eu peguei mais alguns com ela, né, até que chegasse a minha encomenda, e já encomendei colocar 5 e achar que já testou. Tem que usar por algum tempo, na verdade. Eu sei que tem que ser assim. Então, eu já encomendei, enquanto eu esperava os meus, eu estou usando os dela. Então, 2, 3 dias eu comecei a dormir deste lado. Eu sei que eu dormi a noite toda desse lado, eu gosto de deitar deste lado. E, e nunca mais senti dores que eu não pude mais dormir desse lado, mas também um pouco as minhas forças, os meus movimentos melhoraram. Então, eu vou parar aqui porque eu tenho mais dois, tá? Porque um outro, esse é muito pior e mais profundo, porque o meu filho caçula, que era o sol da minha vida, que alegrava meus dias, realmente, que era como fosse um comigo, se suicidou em 2021. Isso foi terrível, foi como se eu morresse um pouco, sabe? Você morre quando alguém morre na família. Mas, meu filhote, nada me consolava. E quando eu falo, eu ainda choro. Mas isso é normal para uma mãe, quando perde um filho, falar no filho e chorar. Tá? Isso é normal. Mas eu entendi a situação, eu entendia que, como mulher de fé, Deus estava no controle e permitiu que ele fosse. Eu entendia tudo, mas nada me consolava. Só que essa tristeza, nasceu o netinho, nada me ajudava, de certa forma. Eu estava numa tristeza, sabe? Aquela coisa que. Sabe uma coisa quando. Uma coisa que gruda em você, que quase te sufoca, que tudo você olha para fora, vê o sol brilhando, as flores, os pássaros, tudo bonito, filhinho, netinho nasceu, tudo vai bem, mas a tristeza está lá que te domina, não? Você não consegue sair daquele poço fundo. É como um poço fundo que você olha para si, você não consegue, sabe assim? Eu falei com minha médica, fui no psicólogo da minha médica particular também, que lá na clínica tem um. Falei com ela, mas o que eu experimento nessas situações é que, falando do assunto, eu ficava mais triste. Voltava para casa mais arrasada e chorosa, entende? Aí eu não fui. Mas foi passando e isso não passava. Não tinha jeito. Eu chegava e chorava. Eu não tinha vontade de viver. E a cabeça, muito especialmente a cabeça cheia, sabe, aquela coisa de tanta tristeza e emoção. Muito bem. Aí eu fui de novo, conversei com a médica e falei, olha, Eunice, o que você pode fazer?
O trauma que você sofreu é muito grande. Você precisa fazer terapia. E me indicou, falou assim, olha aqui a carta, você vai se inscrever na clínica de terapia, porque você precisa fazer, não tem outro jeito. Muito bem. Aí eu fui, me inscrevi na clínica. Mas isso foi logo depois que a Lúcia me trouxe, foi antes, bem assim, entre a situação do braço e a Lúcia me deu os negócios, aconteceu o X39. Muito bem, eu estava já usando o X39 e tinha me inscrito. E tinha uma lista de espera, né? É, talvez 6 semanas, coisa assim. Mas, de repente, parece que eu acordei daquele pesadelo que estava me sufocando, quase me matando. De repente, a minha mente ficou clara. E, claro, eu dormia, porque a pessoa triste às vezes dorme e não quer acordar mais, né? Mas só que o meu sono era de qualidade. Eu acordo 7 horas, estou prontíssima para levantar. Antes de eu ficar na cama, sim, querendo levantar e não conseguia. De repente ups, acordo, estou pronta para levantar, levanto, vou fazer todas as minhas coisas. A minha mente ficou mais clara. É claro, e a tristeza também se tornou suportável. Sabe, a tristeza está lá todos os dias. Todos os dias eu estou triste por causa do meu filho. Todo dia eu sinto falta dele. Mas é uma tristeza normal, como outras pessoas choram por alguém que perdeu. Uma tristeza suportável, você entende? Como agora eu estou falando, eu estou emocionada. Eu estou emocionada. E eu sinto falta do meu filho, converso com ele todos os dias, foto dele está ali. E assim, eu quero te mostrar meu filho. Meu filho. Meu filho. Ele era muito especial. Era como se fosse parte de mim. Era um anjo, um filho maravilhoso. Então, todo dia a dor está lá, todo dia, mas ela é suportável. Eu tenho alegria de viver de novo. Como agora eu tenho alegria de passear, de fazer coisas, de organizar coisas, de sair. Antes tudo me parecia um peso enorme fazer. Nas reuniões da igreja, que eu sempre gostei, das conferências, eu falei para minhas amigas, olha, desculpa, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não tenho mais aquela alegria que eu tinha antes, porque eu não tinha, você compreende? Mas eu estou emocionada, mas eu tenho a alegria de viver de novo, de ajudar pessoas como sempre fiz, de fazer minhas coisas diárias, de organizar meus amigos, de viajar. Você entendeu? Foi me devolvido, olha, só isso, foi me devolvido a alegria de viver de novo. E a mente clara, que eu fiquei até, como eu estou tão assim, é, 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 como que eu vou dizer? Eu estou muito bem, assim, de memória, né? Lembrar tudo em geral. Em geral, eu me sinto bem. Tenho energia, tenho vontade de viver, você entende? Claro que sim. Bom, nesse interim, não, isso é outros detalhes, vou deixar de lado para eu poder continuar o outro testemunho. Eu vou contar mais uma coisa. Esse aqui eu podia até ter deixado por último, porque é o fato que eu digo que mudou a minha maneira de viver, a alegria que eu tenho de viver, a energia que eu tenho agora, a mente clara, que agora, apesar da dor e sentir falta do meu filho todos os dias, eu tenho de novo a alegria de viver, de desfrutar dos meus netinhos, meu primeiro netinho, meus outros filhos, de alegrar com os outros, de ajudar os outros. Você entende? Os que Claro que estão em sim. situações difíceis. Que eu sempre fiz isso, mas eu tinha morrido, de certa forma, nesse ponto. Tava... Bom, agora só um último, vou falar só de mais uma coisinha, que esse aí foi incrível. Foi incrível e talvez vocês mesmos vão ficar assim. A Eunice está falando a verdade. Porque eu estava trabalhando muito em casa com pressa, que ia receber visita. Muito bem, descuidei e fui descer a escada, minha casa tem muita escada, e achei que eu estava já próxima do chão, mas não estava. Aí eu pus a perna para baixo, estiquei demais, e o meu músculo esticou. E foi uma dor terrível. Eu fiquei que eu não aguentava, subir a escada, sentava para levantar, era difícil, doendo demais. Aí teve um dia que meu marido, ele é séptico, né? Até agora eu quero que ele use, ele não quer usar, mas ele vai usar. Eu quero que ele fique assim como eu, rejuvenescer, mais ali energia. Muito bem.
Ela estava com muita dor, e ele gosta de caminhar, ele saiu para caminhar, e eu fiquei lá toda assim, com dor na perna por causa do meu músculo, né? Aí, umas 3 horas fora. Eu só conseguia subir a escada segurando e com muita dor, tá? Vocês não vão acreditar, foi demais. Quando ele voltou da caminhada dele, eu cruzei os braços e subi a escada. Eu falei que vocês não iam acreditar, mas realmente aconteceu. Então, obrigado, senhor, pelo X39. Para mim, ele é maravilhoso e mudou a minha vida. Eu recomendo a todas as pessoas que têm um problema tentarem essa maravilhosa tecnologia, porque realmente faz a diferença. E não é nada químico, não é? Como você já disse, é uma coisa que ativa as nossas células para ativar o nosso corpo para melhorar onde é necessário, né? Muito obrigada. Esse é o meu testemunho. Incrível testemunho. Incrível. Incrível mesmo. Nós já tínhamos ouvido a partilha da Lúcia, de uma amiga, não sabia que eras tu. Coragem, Será que era eu coragem. ou era uma outra? Não, eu penso que não há, eu penso que ela não deve ter duas pessoas das relações dela com uma história assim. É incrível a tua coragem e é muito importante tu partilhares isto porque, infelizmente, no teu caso, pela perda de um filho, mas há muita gente a viver sem luz, há muita gente a viver no Sim, buraco, não sem é? dúvida. Já havia antes da pandemia, depois da pandemia, com as dificuldades com que as pessoas se deparam, há muita gente sem uma esperança, não é? Sem a capacidade de ver essa luz, não é? Porque nós todos temos os nossos desafios, as nossas contrariedades, só que a forma como nós gerimos isso, às vezes as pessoas não têm essa força, não estão nas melhores condições. E realmente esse teu episódio é muito doloroso e tu conseguiste, não, claro que o X39 não elimina a tristeza, mas a forma como tu geres essa situação é completamente diferente, não é? Isso dá-te uma responsabilidade acrescida também de poderes partilhar, não é? De teres que partilhar, porque há muitas pessoas a sofrerem de depressão, de tristeza Muita profunda, não coisa. é? Eu Eu acho que estou. desculpa, Diz. eu acho que quando a pessoa está como eu estava, não é mais tristeza, é uma depressão profunda, atingiu um nível que a pessoa não tem mais controle. Mas eu, como mulher de fé, eu creio que Deus me indicou a Lúcia para me ajudar. É isso. E tem pessoas que veem isso, outras não. Porque às vezes você está tão desesperançosa que você não acredita em mais nada. É isso e pronto, acabou, É. né? Não pode ser assim. Claro, Sempre há esperança e você tem que ver as oportunidades que lhes são apresentadas, não é? E é aí isso. me apresentou essa Dar oportunidade. uma hipótese. Por É. exemplo, né? Muito Olha, obrigada, Eunice. Eunice, obrigada de coração também. Penso que é a primeira vez que estás a dar o teu testemunho aqui ao vivo. E eu tenho uma amiga que tem alguém em comum contigo, que foi a perda também de um filho. E é curioso que ela estava-me a ligar e eu rejeitei a chamada. Portanto, eu espero que ela um dia também venha dar aqui a sua partilha e que tenha a coragem que tu Uhum. tivestes e muito obrigada por esse testemunho. E a Cristina já falou aqui muito do potencial deste adesivo e isto é preciso perceber a ciência que está por trás. E eu aqui, como também profissional de saúde, posso dizer também aqui é que toda essa tristeza, não é, dessa perda, é claro que ficaste sem alegria na tua vida, é claro que o teu corpo não vai produzir a tal hormônio, a hormônia a hormona da felicidade, que é muito conhecida, né, como a serotonina, a dopamina, esses neurotransmissores não conseguem fazer o trabalho deles. E é por isso que a pessoa sente-se triste, não é? É por isso que depois nós não conseguimos funcionar bem em muita coisa, não é? E aqui com o potencial e com a ação deste adesivo, não é? Que vai realmente reativar as nossas células estaminais, vai dar mais energia às nossas mitocôndrias, todo o processo da elevação do equilíbrio no teu corpo
começa realmente a gerar essa tal felicidade, não Eu é? acredito que o E o ictus, resto que tu tiveste, desculpa, só para terminar, o resto que tu é, tiveste é a regeneração, não é? É como a Cristina referiu, não é? As células vão se transformando naquilo que o teu corpo precisa para fazer a regeneração e a inflamação. É incrível, incrível. mas eu acho que eu acho de certeza que o X39 ele ativou algo aqui na minha coluna também que estava bloqueado. Além dos neurônios, é claro, que eu estou muito mais alerta, muito mais captando tudo muito mais fácil, você entende? Porque eu tinha um outro problema que era, esse dia eu surpreendi com meu marido, às vezes eu pedia meu marido me abraçar para dormir, para me esquentar o meu corpo, porque eu tenho frio todo o tempo. Quando saía na rua, voltava em casa, às vezes eu tinha que acender a lareira e ficar na frente da lareira, respirando ar quente, para voltar a minha energia, senão eu começava a ficar sonolenta. Sabe? Uma coisa muito séria que os médicos não têm resposta. Agora eu tenho tanto calor que às vezes meu marido quer me abraçar, eu falo, oh, por favor, estou com muito calor. Eu estou surpresa, porque normalmente eu tenho frio todo tempo e é uma coisa terrível. Agora eu tenho calor. Olha, Porque Eunice, toda a Então, energia Eunice, está em nós, sinceramente, não é? Incrível. Olha, fabuloso. Qual muito é a sua grata, Cristina. Não sei especialidade, se querias dizer Elizabeth? aqui alguma O marido não coisa. quer que você use o penso, já estou a ver, o PETS. Mas Eunice, Yeah. não exatamente. percebi a pergunta. Qual é a tua Então, a especialidade, sua Beta? especialidade, Eu estou você... ligada à área de fisioterapia, sou terapeuta integrativa, dentro de toda um bocadinho essa área. Tenho muitas Oh, coisas. ok, assim nos conhecemos um pouquinho também, né? É bom. Olha, Ok. obrigada, Eunice, de coração, força, é usar, sentir e partilhar. E é isto que nós dizemos e usamos o lema que é resgatar vidas e isto acaba por se tornar uma responsabilidade social. E é por Se isso é que agora bom, vamos chamar aqui outra pessoa que também tá bom. está a usar há pouco tempo. Eu já o conheço, penso que 20 anos ou um pouco mais, por aí. E nunca mais tivemos a oportunidade pronto, de lidar um com o outro, mas cruzámos agora aqui nesta incrível missão e eu sei que ele também tem aqui o seu testemunho e se calhar muitos que já está a partilhar. Vou chamar já o Silvio Fortunato. Diz-nos então, Silvio, um pouquinho de ti, o que é que aconteceu, como é que te cruzaste com o X39 e o que é que fez em ti? Ok, ótimo. Ainda bem que os homens não choram, ok? Porque todos nós somos pais e pronto. Em 5 de julho, portanto, sensivelmente um mês, um grande amigo meu, aliás, dois grandes amigos meus, convidaram-me para eu ir a um evento da Lifewave, e nesse evento eles colocaram-me o PETS. Eu sou uma pessoa realmente muito sedentária e o sedentarismo tem vários efeitos e um deles é realmente a mobilidade e coisas como eu levantar um braço desta forma, para mim era uma dor enorme. Eu ia a conduzir na autoestrada para tirar o ticket na portagem, que é uma coisa só fazer assim, eram umas dores enormes. Eu logo na segunda-feira a seguir, aliás, umas 2 ou 3 semanas atrás, eu tinha feito um exame, nunca me lembro o nome. Nós colocamos naquela máquina com. Ai, como é que se chama? Ressonância magnética. Isso, ressonância magnética, porque eu ia tirar uma pedra do rins e passei uma vergonha enorme. Parecia que tinha para aí uns 150 anos, porque não conseguia colocar os braços. Quer dizer, eu fiz, mas não me dei parte fraco. Mas foi incrível. Eu nem isto conseguia fazer para poder fazer o exame. Estão a ver o estado de realmente do meu corpo. E em meia hora, quer dizer, não foi muito tempo, foi meia hora e a dor simplesmente desapareceu. Quer dizer, é uma coisa que é incrível. Quer dizer, eu esperava, sei lá, ao fim de 3 meses a tomar, a colocar o PETS sempre, todos os dias, eu imaginava que realmente, porque percebi porque a filosofia é muito simples, ou seja, é acordar as nossas células staminais e as células staminais sabem exatamente o que fazer no nosso corpo. E portanto eu compreendi perfeitamente o princípio é muito simples, mas quer dizer,
acordá-las, talvez, sei lá, com um trombone gigante, porque em meia hora começou a fazer efeito. Realmente foi espantoso. Fiquei logo rendido, logo aí. Eu era para ser, ou seja, eu tinha uma operação marcada logo na segunda-feira para tirar a pedra, tinha uma pedra praticamente quase 3 centímetros. Uh, e eu já tinha feito uma vez esta operação há uns 2 anos atrás e tive uma infecção urinária terrível. E uma infecção urinária é uma coisa. Tive um mês para me conseguir livrar dessa infecção, perdi 12 quilos. Foi o pior, nem foi a pedra, nada, foi realmente terrível. E desta vez não estava com medo da intervenção, mas estava com muito medo depois da infecção, porque sabia o que é que tinha passado e tinha perguntado ao médico realmente se havia alguma coisa que nós pudéssemos fazer para evitar a infecção. Ele disse: olha, tens de tomar os medicamentos todos direitinhos, mas a probabilidade é muito, muito, muito grande, a esmagadora maioria das pessoas que fazem esta intervenção, porque a pedra ao partir está cheia de bactérias e elas vão se espalhar pelo corpo e é muito raro as pessoas que não têm infecção urinária. E eu, pronto, já estava convencido, fui assim, mas já estava convencido que ia passar pelo mesmo. Eu não sei se foi coincidência, ok? Ou seja, não posso afirmar categoricamente que, ou seja, eu coloquei religiosamente no sábado, no domingo, na segunda, durante os outros dias todos, estava no hospital, não falhei com o PETs porque estava assim, não é? E realmente pode ter sido coincidência, mas o que é certo é que fez uma diferença abismal. Ou seja, para mim foi uma intervenção normalíssima. No outro dia saí do hospital, na terça, até hoje, epá, nada, zero. E realmente foi incrível. Pode ter sido coincidência, ok? Mas de certeza absoluta que as nossas células staminais fizeram o trabalho delas a combater a infecção, a combater tudo isso. E já foi, várias pessoas me explicaram, médicas que estão connosco, realmente o porquê. Depois, eu sou uma pessoa realmente super ativa, sou uma pessoa super positiva, sempre fui muito, como é que eu ia te explicar? Sempre fui muito focado nos meus objetivos profissionalmente, sempre dei o meu melhor em tudo aquilo que eu faço na minha vida. É assim que eu me reconheço. Reconheço-me que tenho um fogo interior que me capacita para fazer coisas, pronto. Mas há uma coisa que é, ou seja, eu tenho que ter um projeto nas mãos que me motive, como eu costumo dizer, que faça o meu coração cantar. Estão a ver? Ou seja, não consigo fazer algo só pelo dinheiro, para pagar as contas. Logicamente que pagar as contas é a coisa mais importante. Para um homem, então, se de alguma forma não tiver algo nas mãos poderoso e não conseguir prover financeiramente para a família, ou seja, tem que se ter um H grande no homem para isso. E realmente, felizmente, que tenho tido projetos ao longo da minha vida bastante bem-sucedidos, tinha um pé de meia, mas nos últimos 2 anos realmente não tinha algo que eu acreditasse, algo que me fizesse vibrar, algo realmente potente nas minhas mãos para fazer aquilo que eu sempre fiz na minha vida toda. E isso vai desgastando, né? Vai desgastando, vai desgastando. Aquele fogo interior a fornalha vai ficando sem oxigênio, vai-se apagando, e por mais forte que a gente acha que seja, isso vai-nos desgastando, vai-nos desgastando, vai-nos desgastando, começamos a ficar mais imóveis, mais imóveis, mais imóveis, a nossa energia cada vez vai para baixo. Lógico que eu nunca considerei que estava em depressão, mas eu sei que estava num sítio muito escuro, porque ao mesmo tempo eu sempre tive aquela positividade de procurar, ou seja, eu incansavelmente, a minha ansiedade, ou seja, no meu espírito estive sempre à procura, mas nunca estava a encontrar algo que me realmente motivasse, e isso deixou-me muito, 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 muito para baixo, estão a ver? Portanto, não considerava que fosse uma depressão por causa disso, mas na realidade era. Eu passava semanas sem sair de casa, não me dava vontade de fazer nada. Pronto,
era um lugar que eu realmente não gostava nada, zero de estar. E quando eu fui ao evento, pá, vi algo que eu procurava. Estão a ver? Desculpa lá, eu sou uma Maria Madalena. Então o que acontece? Vi ali realmente um projeto que me motivava. E logicamente que esse espírito de ter algo, o velho Silvio voltou, não é? Mas quando nós ficamos parados, o nosso raciocínio, a nossa agilidade mental, e eu notava quando estou a conversar com alguém, a gente começa, as palavras não vêm, a gente tem que estar a ir lá ao disco do computador para tentar, não é? Essa agilidade começa a ficar um bocadinho para baixo, ainda por cima com a nossa idade, vamos, pronto. E, e portanto, pode ter sido coincidência, mais uma coincidência, não é? O facto de eu ter uma esperança, o facto de eu ter algo nas mãos que possa ajudar as pessoas, isso deu-me logo um outro ânimo, não é? Ou seja, a diferença hoje minha em 2 semanas, em 3 semanas, é abismal, é abismal. E, portanto, pode ter sido pela esperança de ter algo que eu acredito, que eu realmente me voltei a sonhar, voltei a ter uma perspectiva de vida, estão a ver, voltei a ter aquele instrumento das minhas mãos, porque eu sabia que eu sou capaz, eu tenho o poder de fazer as coisas, só me falta o instrumento, estão a ver? Então acreditar que ter um instrumento, logicamente que o nosso ânimo, o nosso espírito, tudo muda, não é? Mas há coisas que, pá, não consigo explicar. A minha. Levanto-me num pulo, logo de manhã, como a Eunice estava a falar, a nossa energia, a nossa disposição é outra, a nossa acuidade mental é abismal a diferença, e portanto, epá, não pode ser só esperança. Quer dizer, eu acho que aqui o PETS tem uma influência neurológica. Não sei explicar, eu não sou médico, eu só sei aquilo que eu estou a sentir, não é? Eu acho que é a melhor forma de explicar. E a quantidade enorme e gigantesca de resultados que eu vi e que eu vejo todos os dias, é que depois é uma coisa que é, as pessoas têm tantas patologias completamente diferentes umas das outras, e as pessoas podem, como eu vi, já me tinham falado da LifeWave, logo no início, quando o Paulo Alves começou, não é? E eu, para mim, eu vejo uma coisa assim, pá, isto é um autocolante, estás maluco? Como é que é um autocolante? Esquece. Ou seja, eu passei ao lado completamente porque minimizei como é que, para mim era um autocolante, como é que uma coisa destas. E depois, quando nós começamos a ouvir testemunhos uns atrás dos outros, a pessoa tinha este tipo de patologia. Pois, como é que uma coisa que é igual para todos consegue cobrir tantas coisas? Quer dizer, parece a tanga, parece banha da cobra, parece. Não é? As pessoas com tantos testemunhos ficam meio incrédulas por isso. Mas realmente, quando eu me dei a oportunidade de começar a perceber a ciência, não é? Comecei a perceber que realmente ah, não é o PETS que faz. O que o PETS faz é acordar, como nós falamos, as nossas células staminais, e são o nosso próprio corpo que se autocura, que se autorregenera, que tem o alerta. Então, isso é uma explicação e realmente faz-nos luz quando nós entendemos as coisas e começamos a perceber que realmente, epá, isto não é uma fantochada qualquer, quer dizer, não pode andar tanta gente a falar de uma forma incrível. Quer dizer, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei a casa, o meu sogro tem artrite reumatoide, ele foi pedreiro a vida toda, foi empreiteiro. Como vocês sabem, é uma vida duríssima, chuva, frio, sol, não é? Ele quase nem consegue andar, a gente vê o que ele está em sofrimento, não é? E ele põe o patch, e passado dias, o andar dele, a disposição dele é completamente diferente. Portanto, não é ninguém que me disse, estão a ver? Então, claro que nós parecemos os maluquinhos a falar desse patch, porque estamos tão entusiasmados em levar esta mensagem, porque a gente vê a diferença na cara das pessoas, pá, alguém que sofre, eu não imagino, mas alguém que sofre durante anos e anos e anos de uma dor física, já para não falar de dor espiritual, não é?
Mas estou a falar das dores físicas e de repente a gente muda a vida da pessoa porque a pessoa passa, deixa de ter. Epá, isto é mágico. E portanto a gente parece uns maluquinhos a falar disto com este entusiasmo, porque realmente não, esta magia não se explica. Não é só nós de mudarmos nós, mas é da satisfação de ver outras pessoas que a gente ama à nossa volta a mudarem. Então é uma coisa que só vivendo, porque um autocolante não se explica. Eunice, não é? Eunice. Eunice. Se é cético e não quer, vou-lhe dar um segredo. Quando ele estiver a dormir, Pumba. espete- espete-lhe o pets, está a ver, não lhe diga nada, deixa-o andar às 12 horas, depois arranja a maneira de o tirar no outro dia, quando ele estiver a dormir, está a ver? E depois daqui a uma semana e ele Sim, começa a estar diferente e você. Ok, peçam lá, desculpem eu me alongar, eu começo a me entusiasmar, eu peço É desculpa. uma boa é tão bom. ideia, é uma boa Tranquilo. ideia, Silvio, mas eu não faço isso. Seria como trair o meu marido. Não faço. O meu seria para o bem dele. Estou a brincar, estou a brincar. Eu quero que ele use também, porque nós todos Cada um o seu envelhecemos, tempo. né? E nós sabemos o efeito que é no nosso corpo. Eu Claro. também falo com muita convicção do X39 para todos. Eu quero compartilhar com todos. Eu quero passar essa tecnologia para o maior número de pessoas possível. Mas eu não sou o tipo que sabe realmente vender para convencer. Eu parto da minha convicção, eu sei que é muito bom, e eu quero ver a pessoa melhorar. E me entristeço quando a pessoa se nega a fazer por não acreditar que o X39 seja tão bom como é. Você entende? Yeah. Mas eu vou ficar um pouquinho mais ativa de agora em diante, porque não importa se um ou outro for ajudado, já é motivo de ficar muito contente, né? Que a primeira coisa é ver as pessoas terem uma qualidade de vida melhor. Isso é. Eu, nesse caso, o ceticismo, eu faço uma coisa muito simples. Coloco o PETS e deixo que o PETS faça o trabalho e depois a seguir, logo de imediato, mando um vídeo do médico, de um dos médicos que nós temos muitos médicos connosco, mando o vídeo e depois mando assim uma lista gigante de vídeos com testemunhos e pronto. Não faço E a Muito pessoa bem. entretém-se. E a pessoa entretém-se. Olha, eu só quero Olha, acrescentar aqui uma situação muito importante, porque ambos partilharam a questão das dificuldades em a parte neurológica, não é? De vocês sentirem essa alegria, essa clareza mental, essa vontade de sair da cama e viver a vida, não é? Desfrutar da vida. E isto, o X39 funciona ao nível celular, por isso é que nós temos essa energia. E há estudos. Eu, depois deste vídeo que vai ficar no grupo, eu vou partilhar esse estudo para vocês verem como o cérebro se modifica. Por isso não há coincidências, Silvio, não há coincidências. Essa vontade e essa clareza mental não é nada coincidência, não, está tudo estudado. E essas imagens de três cérebros, vocês vão perceber como é essa transformação. E é muito importante que depois deste vídeo as pessoas que estão a ver vejam essa transformação, porque isso é maravilhoso. Claro que debelar dores físicas é muito importante, mas quando nós temos a nossa mente a funcionar de forma correta, eu acho que tudo começa aqui, não é? No quinto andar, e quando nós conseguimos tocar nesse aspecto, tudo acaba por se transformar. Betinha, não sei se queres terminar, só queria sim, acrescentar. é Falar só porque uma coisa. terminamos, já estamos aqui na hora. Posso falar só uma coisa? Só mais uma coisa. Eu falei que eu escrevi na clínica psicológica, né? Eu cancelei e sou tão bem que ajudo os outros. Ok? O que ele falou do braço dele, comigo era igual. Não tinha forças aqui, não aguentava. Nossa, era. É só para completar, tá um pouquinho, porque eu sou muito Ok, perfeccionista. obrigada, Eunice. Lá, o que Silvio, eu muito falo. grata pela vossa Graças a Deus. partilhares aqui algo que está a transformar a tua vida e da tua família, eu acredito que sim. E obrigado, porque foi o Hugo Mateus que conseguiu-te colocar o patch. E é isto que nós dizemos que é usar, partilhar. E eu costumo dizer uma coisa, ultimamente tenho andado a pensar nisto, que todos nós o que sentimos logo muito imediato é esta tal clareza mental, este bem-estar. Parece que temos 20 anos. E eu tenho andado a pensar nisto, mas nunca referi. Eu acho
é como se estivéssemos apaixonados, não Oh, é? falou, Isto isso mesmo. é como se estivéssemos apaixonados, é incrível. E depois ver a transformação da vida das pessoas, epá, é uma coisa que nos dá aqui ainda mais alento, mais alegria, poder tocar na vida do outro. Portanto, tu que estás a ver esta gravação, ou alguém te enviou esta gravação, contacta a pessoa que te enviou, que ela vai-te esclarecer, vai-te dar a experimentar, tem todo o interesse em te poder ajudar, ok? E a Cristina, penso que já referiu, nós trabalhamos com esta forma de recomendação, é assim que a empresa trabalha, não encontras isto em lado nenhum, e atenção aos falsificados, só se compra no site oficial da empresa, através de um de nós, não é? Que somos parceiros da empresa, portanto, contacta com a pessoa que te enviou esta gravação, este vídeo, e eu quero desejar um ótimo fim de semana para todos e toca mais uma vida, toca a partilhar e a salvar mais uma vida. Obrigada de coração a todos. Obrigado pelo convite. Obrigada, Obrigado. Obrigada a obrigada aos vocês dois. também. Obrigada. Obrigada, Bom fim de semana para todos. obrigada, Eunice. Obrigada, Silvia.